pudéssemos abrir nossas Bíblias em João capítulo 4. Um bocadinho longo, são 42 versículos, então vamos prestar atenção também. É um texto bastante conhecido. Domingo passado à noite estive numa reunião interdenominacional e interconfessional e lá ouvi bastante sobre a mulher samaritana e continuei com esse texto e hoje Vamos continuar a falar sobre ele, então. Então, todos abriram? João 4, vamos ler de 1 a 42, vamos prestar atenção. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava a fazer e a batizar mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher, samaritana, tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos." Jesus lhe respondeu: "Se vocês conhecessem o dom de Deus e quem lhe está a pedir água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O facto é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou a falar com você." Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo a conversar com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Que quer saber?" ou "Por que estás conversando com ela?"
Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abrem os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e que o Seu Espírito nos ajude a compreendê-la e a colocá-la no mais profundo do nosso ser, para que faça sentido e mudança na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar, com base nesse texto, de irmos ao encontro das pessoas. Ir ao encontro das pessoas. Há uma sede de todas as pessoas no mundo inteiro. E aqui Jesus aborda essa questão da sede. As pessoas têm sede de Deus. Talvez não percebam isso, não tenham a noção e consciência disso, e estão a beber água que não sacia a sede, como Jeremias escreveu, que Deus é um manancial de águas vivas, mas as pessoas e o próprio povo de Deus foi cavar cisternas rotas. Então, as pessoas têm sede de Deus, se calhar não sabem, e estão a buscar saciar essa sede de várias maneiras. Mas há uma sede universal em todos os cantos do planeta a respeito de Deus. As pessoas precisam de Deus porque foram feitas por Ele e para Ele. E considerando isso, então, Jesus, pelo seu exemplo, está a ensinar os seus discípulos, e os seus discípulos da altura, e todos aqueles que vieram a ser seus discípulos até nós, aos dias de hoje, a sair e ir ao encontro das pessoas e dar-lhes de beber da água viva, que de facto é a única que pode saciar a sede eternamente. Então é isso que Jesus está fazendo com seus discípulos. Conosco, está a nos ensinar, pelo seu próprio exemplo, a sair, ir ao encontro das pessoas e dar às pessoas de beber da água viva que sacia a sede eternamente. Ou seja, levar as pessoas de volta aos braços do Criador através de Jesus Cristo, que se fez homem, morreu na cruz, se entregou para esta finalidade, para trazer as pessoas de volta a Deus. Então, Jesus, na verdade, está a preparar os seus discípulos, que nos inclui, para receber e cumprir a grande comissão. Para receber e cumprir a grande comissão. É isso que ele está fazendo aqui. Ir ao encontro das pessoas. Ele quer que os seus discípulos saiam ao encontro das pessoas. Claro, isso está evidente. E o próprio Jesus deixa isso evidente
à medida que avançamos nos Evangelhos e no Novo Testamento. Ele quer que nós saiamos para ir ao encontro das pessoas. Ele deu, então, um exemplo aqui. E, nesse caso, ele encontrou uma pessoa de paz, que estava aberta e receptiva ao Evangelho, a Jesus, a água viva, e que estava pronta, então, para multiplicar a sua fé e ir ao encontro dos seus. Bom, ir ao encontro das pessoas implica algumas coisas, e Jesus, nesse texto, ele é bastante pedagógico. Envolve, primeiro, ultrapassar as barreiras raciais ou étnicas. Então, os samaritanos e judeus não se davam. E nós aqui poderíamos aprofundar um pouco as diferenças que existiam entre os samaritanos e os judeus, e tem muito conhecimento aqui nessa sala sobre esse assunto, mas os judeus não aceitavam os samaritanos porque achavam que eles tinham se misturado com outros povos e misturaram também as suas práticas religiosas. Então havia uma rivalidade muito grande. Os samaritanos não eram bem-vindos ao templo em Jerusalém, por isso construíram o seu próprio templo no Monte Gerizim. Então havia uma rivalidade de culto, onde é que deve adorar, e ela faz esta pergunta. Enfim, os judeus, em certa altura, destruíram o templo, então a animosidade era grande, e se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu recomendo que há muito material, há muita informação disponível, pode ser na internet, ou então pode perguntar a algumas pessoas aqui dessa sala. Eu mesmo estou com algumas informações aqui, mas por uma questão de tempo não vou aprofundar. Mas era uma rivalidade grande. Então, os samaritanos não eram bem aceitos pelos judeus, e os judeus não queriam saber, nem comiam as comidas dos samaritanos, não beberiam no mesmo copo que os samaritanos. E Jesus, então, sai da caixa, quebra os paradigmas, quebra tudo isso e rompe essas barreiras. E ele vai ter exatamente com uma samaritana. Então, ir ao encontro das pessoas significa ultrapassar essas barreiras raciais, étnicas, os preconceitos que nós formamos a respeito das pessoas, como os judeus tinham formado a respeito dos samaritanos. E ir ao encontro das pessoas, independentemente dessas situações. Quem seriam os samaritanos de hoje? No nosso meio, no nosso mundo. Quem seriam? Se calhar os ciganos? Os ciganos? Podem ser? Os alentejanos? Né? Os refugiados que estão a invadir vários países? Não sei, pode ser que sejam. Os muçulmanos? Se calhar são esses que... talvez aqui perto, temos um bairro aqui perto que se calhar já criamos algum preconceito, é tão fácil criar. Será que são os samaritanos de hoje? E o que Jesus está dizendo é o seguinte, que temos que ir ao encontro das pessoas, quebrar essas barreiras, esses preconceitos. Então Jesus estava preparando seus discípulos para cumprir a grande comissão. Ele ia dar a grande comissão de ir para todas as nações, ir para todo mundo, mas para fazer isso tem que aprender a ultrapassar as barreiras raciais, as barreiras étnicas, os preconceitos que nós criamos, as inimizades que nós criamos com esse, com aquele povo. Será que os samaritanos são os espanhóis? Então temos de ir lá, hein? Temos de ir lá. Então Jesus está dizendo que ir ao encontro das pessoas envolve ultrapassar barreiras raciais e étnicas, mas também envolve ultrapassar barreiras sociais. Então, outro dia alguém disse aqui, e muito bem, que os judeus, os fariseus em particular, faziam a seguinte oração pela manhã: graças a Deus que eu não sou gentil
não sou escravo e não sou mulher. Então era uma oração que era feita porque a mulher não tinha importância naquela sociedade. Os judeus não falavam com uma mulher em público, nem que fosse uma mulher da família. Eles jamais falariam em público com uma mulher, quanto mais com uma samaritana de reputação duvidosa, certo? E Jesus quebra essa barreira social. Ele vai e fala com uma mulher, está sozinho durante algum tempo, num lugar público, mas com ela, e era uma mulher ainda por cima samaritana, ou seja, ele sai da caixa mesmo. E ele está a preparar os seus discípulos. Olha, vamos cumprir a grande comissão, tem que quebrar essas barreiras sociais. Tem que ultrapassar isso, tem que passar por cima, tem que ir ao encontro de todas as pessoas. Quem seria a mulher samaritana hoje? Os diferentes de nós, certo? De alguma maneira? Tem classes sociais diferentes? Tem classes culturais diferentes? Cor da pele diferente? Quem são? São as mães solteiras? Não sei. Os gays? Não sei. Mas o que Jesus está dizendo é que nós temos que ultrapassar essas barreiras e ir a todos. Ir a todos. E às vezes nós criamos barreiras mesmo entre nós, né? Mesmo entre nós. E acho que isso podemos ir um pouquinho mais longe e pensar que devemos ultrapassar barreiras que nós criamos uns com os outros já. Já não consigo mais olhar para aquele, já não consigo falar com aquela, porque coisas aconteceram. Então temos que ultrapassar isso, temos que aprender a dar a volta, não dar a volta como os judeus faziam, eles nem passavam pela Samaria, certo? Eles nem passavam, eles davam mesmo, passavam por fora, evitavam o problema. Nós temos que aprender a não evitar, a fazer o que Jesus fez. Ele foi lá e lidou com a situação. Ultrapassou barreiras raciais, étnicas, mas também ultrapassou barreiras sociais, convenções sociais. E ir ao encontro das pessoas significa fazer isso. Esse texto nos ensina isso. Mas também significa ultrapassar as barreiras religiosas ou morais, né? A samaritana era uma mulher de reputação duvidosa. Ela era, vamos dizer, desqualificada socialmente por causa da sua baixa reputação moral. Aliás, quando Jesus toca nesse ponto, que ela tinha 5 maridos e o homem que ela vivia não era marido dela, ela até muda de assunto, ela vai falar de religião. Olha, devemos adorar aqui ou ali. Ela muda de assunto. Mas Jesus toca no assunto que tem que ser tocado, né? Aquilo era importante, Jesus tocar naquele assunto. Mas ele também responde, quando ela muda de assunto, Jesus responde a pergunta dela. E Jesus não se considerou superior moralmente a ela. E às vezes nós temos barreiras com pessoas que estão numa condição moral inferior à nossa. Criamos uma barreira, não lidamos com essas pessoas. Estamos no nosso monte doutrinário às vezes. Achamos que estamos corretos, os outros todos estão errados. E criamos essa dificuldade de ir ao encontro das pessoas e ultrapassar barreiras religiosas, barreiras morais, descer do nosso monte e saber que o foco é só Jesus e procurar atrair as pessoas a Jesus, não a um grupo de doutrinas, não a uma denominação, mas ao Senhor que deu a vida por nós, ao Senhor que deu a vida por nós. Então Jesus nos ensina a ultrapassar barreiras. Ir ao encontro das pessoas envolve ultrapassar barreiras. E ultrapassá-las pelo amor. Pelo amor. Ultrapassar as barreiras raciais e étnicas, as barreiras sociais, as barreiras religiosas e morais. E ir só com Jesus. Porque Ele é o que é o importante. É Ele que
faz a diferença. Mas, e esse texto é riquíssimo em muitos aspectos, há um pré-requisito para irmos ao encontro das pessoas. Primeiramente, termos um encontro com Jesus. Não um encontro único, que é salvífico, pode ser, mas um encontro regular, diariamente com o Senhor. Nos abastecermos da água viva para termos em abundância, de forma transbordante, para dar, para repartir com os outros. É interessante que isso aconteceu com essa mulher, que nem o nome dela sabemos. A mulher encontra a pessoa de Jesus, é tocada, é transformada de dentro para fora, e ela não se contém. Ela não se contém, ela vai logo contar para o povo. Ela vai logo falar para o povo. Então isso é algo natural. Quando encontramos Jesus, quando Ele toca a nossa vida e muda a nossa vida, é natural que a gente vai contar e vá ao encontro das pessoas. E passemos por cima das barreiras que possam eventualmente existir. Sejam dentro de casa, seja com o vizinho, seja com quem for. Um colega de trabalho, é natural que a gente faça isso. Por isso, esse é um pré-requisito que esse texto traz e evidencia muito bem. É ter encontro regular com Jesus. É ir a Jesus, beber da água da vida, regularmente, diariamente. E quando estamos com Jesus, Ele vai tocar o dedo onde precisa ser tocado na nossa vida. Olha, tu ainda não te livraste da mentira, olha, tu ainda estás envolvido com isso e com aquilo, o teu dinheiro está sendo mal utilizado. Ele quer mudar a nossa vida. Ele nos ama como somos, mas Ele não quer nos deixar da mesma maneira em que estamos. Ele quer que a nossa vida seja cada vez mais conformada à sua própria pessoa. E Ele, então, trabalha na nossa vida. Então, encontrar com Jesus é estar aberto e vulnerável à transformação, mas ao mesmo tempo estar cheio de água viva para fazer a proclamação de quem Ele é e do que Ele faz pelas pessoas, porque Ele fez por mim. Esse encontro com Jesus é fundamental. E às vezes evitamos esse encontro, porque nós sabemos que Ele vai mexer em áreas que precisam ser mexidas, mas Ele faz isso com amor. Ele faz para o nosso bem, não com acusação, não com condenação. Ele faz porque Ele quer mesmo que nós cresçamos espiritualmente. Então, quando encontramos Jesus, nós não mais seremos os mesmos, nunca mais. Não seremos o mesmo marido, não seremos a mesma esposa, o mesmo filho, o mesmo cidadão, o mesmo cristão, não, porque Ele transforma o nosso ser. E nós damos testemunho desta transformação, do que Ele faz na nossa vida. Agora, quando não temos encontros com Ele, aí temos um problema, porque nos afastamos dEle e da sua ação na nossa vida. Então, está aqui uma dica importante. Essa mulher encontrou Jesus e foi transformada e anunciou a transformação. Serve para nós, no nosso dia a dia, ter esse encontro com Jesus. E então nós vamos beber e dar de beber. A água viva transborda do nosso interior. Rios de água viva fluirão do nosso interior. Por quê? Porque estivemos com Jesus. E qual o resultado desse encontro com Jesus? O resultado que eu vejo aqui na vida dessa mulher é que aconteceu um avivamento em Samaria. Se nós relermos os versículos 39 a 42, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por esta mulher, pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos nos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. E perceberam então que Jesus era o Salvador do mundo, não dos judeus ou dos samaritanos, mas de toda a criatura na face da terra. Houve um avivamento ali em Samaria por causa de uma mulher de reputação duvidosa e que nem nome tem relatado aqui no texto bíblico. Mas porque ela teve um encontro com Jesus. Ela bebeu da água viva e a água viva transportou o seu interior para fora.
E avivamento começa com uma pessoa plena de Deus. Começa com uma pessoa plena de Deus. E pode começar comigo, contigo, conosco enquanto igreja. Quando estamos plenos de Deus, vamos transbordar. E podemos causar mini avivamentos na nossa família, no nosso local de trabalho, na nossa escola, onde Deus nos colocar aqui na vizinhança. Por quê? Porque é assim que começa, com uma pessoa que encontrou-se com Deus e está plena de Deus. E isso vai se espalhar, vai contagiar as pessoas à nossa volta. E esse avivamento que aconteceu em Samaria continuou, porque sabemos que Jesus foi à cruz, morreu, ressuscitou, e antes de subir aos céus ele deu a grande comissão, que está expressa lá em Atos 1:8, que nós seríamos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria. Ele repete Samaria, olha, foi de propósito, e até os confins da terra. E acho que para o judeu só fica assim mais ou menos claro, olha, se Samaria é possível, então os confins da terra vai ser muito fácil, né? E quando chega lá em Atos 8, nós vemos que quem vai para Samaria é Filipe. Filipe vai para Samaria e o avivamento continua, porque coisas estão acontecendo, pessoas estão a vir a Jesus, milagres acontecem, chamam Pedro e João para ir lá, para orar, para eles receberem o Espírito Santo, até os samaritanos receberem o Espírito Santo, um mágico lá se converte, e o avivamento continuou. O avivamento continuou. Aquele simples encontro num poço com a mulher samaritana teve efeitos que se multiplicaram, e o avivamento continuou e pessoas continuaram a vir a Cristo. Uma coisa simples, uma coisa tão simples. Foi a base, foi a semente para um grande avivamento. E nós podemos ser parte desse avivamento, se estivermos plenos de Deus e contagiarmos as pessoas à nossa volta. Pode ser uma coisa grande, uma coisa pequena, não importa. Não importa. Dizem que o único avivamento de grandes proporções que aconteceu em Portugal foi na Ilha da Madeira. E não foi no continente. Foi lá por o médico escocês, o Robert Calley, acho que é a pronúncia assim, que por acaso é contemporâneo do Charles Darwin. Eles estudaram na mesma altura, só que um foi para uma área e ele foi para outra área. E ele andava, por causa da medicina, ele andou pelo mundo em navios, embarcado, e ele viu a necessidade das pessoas em vários países, e ele teve um encontro com Deus e falou, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser um missionário. E ele queria ir para a China, mas a sua esposa, a condição de saúde não permitia, então recomendaram que ele viesse para Madeira, onde ele já tinha passado. Então ele veio para Madeira, ficou na Madeira 8 anos, fundou um hospital, 20 escolas, começou a distribuir Bíblias, a evangelizar, foi pioneiro na questão de plantação de igreja protestante em Portugal. Foi preso por um tempo, teve que fugir disfarçado, meteram fogo nas suas obras e Bíblias, etc. Perseguição pelo clero católico daquela altura, etc. E 2.000 portugueses foram expulsos da Madeira. Aquilo foi um avivamento. 2.000 portugueses que tinham sido influenciados pelo trabalho e pela evangelização que esse homem fez. Então os portugueses também tiveram de ir para os Estados Unidos, para Trinidad e Tobago e para outros lugares. E alguns desses portugueses mais tarde ainda voltaram para Portugal, para evangelizar Portugal. E em 1870 a primeira igreja presbiteriana de Lisboa foi fundada por um missionário que, fruto desse trabalho do Calley, fugiram para os Estados Unidos, voltaram para cá e como missionários e fundaram a igreja presbiteriana de Lisboa em 1870. O Calley, isto é fruto de um avivamento. Olha quantas repercussões tem. Ele foi lá nos Estados Unidos a cuidar dos membros que foram expulsos daqui, dos 2.000 portugueses que foram expulsos, e de lá ele foi ao Brasil. E lá ele fundou várias denominações, ele ficou mais no Brasil do que em Portugal.
Ele até conheceu Dom Pedro II. E foi o precursor da escola bíblica dominical em língua portuguesa. Foi ele que implantou a escola bíblica dominical no Brasil, fundou várias denominações, não só presbiteriana, mas congregacional, etc. E até hoje temos testemunhos. Outro dia no site da Aliança Evangélica, alguns anos atrás, houve uma comemoração dos 200 anos deste homem, e a Aliança Evangélica Portuguesa colocou lá uma coisa no site, a MIS, e uma pessoa do Brasil viu esse site e falou: olha, eu sou de uma igreja que foi fundada por esse homem. Então, o avivamento acontece quando uma pessoa plena de Deus contagia as outras pessoas à volta. Até hoje há testemunhas. Então, mas isso não é para pessoas especiais. Por acaso ele era um médico, mas aquela mulher não era nada. E aconteceu um avivamento. Nós não somos nada, mas Deus pode nos usar quando temos um encontro com Jesus. Bebemos da água viva que Ele nos dá e transbordamos para as pessoas à nossa volta. Uma pessoa plena de Deus, que tem encontros transformadores com Jesus, leva uma comunidade, um grupo de pessoas a também ficar plena de Deus. Isso é avivamento. Isso é avivamento. E isso significa, avivamento significa ir ao encontro das pessoas, cheios de Jesus, e a levar a pessoa de Jesus. Não religião, nada disso, levar a pessoa de Jesus. Amém? Que assim seja conosco. Eu oro para que a nossa igreja seja assim, para que sejamos plenos de Deus, cheios do Espírito Santo, e possamos sair sempre ao encontro das pessoas. Amém.